Peço-vos que deem as boas-vindas ao Presidente da Comissão Política Conselhia de Leiria do Partido Socialista, António Salles. Queridos amigos, grande casa, enorme momento, grande pronúncio para a nossa vitória no dia 29. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa participação. Grande sinal de confiança em Raul Castro, em Zé Manuel Silva, no Partido Socialista. Muito obrigado a todos. Permitam-me que comece também por agradecer a todos os cidadãos independentes que se ligaram ao Partido Socialista com as suas ideias, com os seus projetos, para que dessa ligação resultasse um grande projeto para o Conselho de Leiria. Muito obrigado a todos os independentes que se ligaram ao Partido Socialista. Muito obrigado. O meu muito obrigado também a toda a juventude de Leiria, a melhor juventude do mundo. Vocês são, de facto, a massa crítica deste Conselho. Viva a juventude de Leiria! Vocês são daqueles que se recusam a emigrar. E é por isso que Leiria continuará a ter futuro e a contar com os vossos projetos e as vossas ideias. Sem vocês, juventude de Leiria, o Conselho de facto não tem piada nenhuma. Tenho muito orgulho que continuem a optar pela nossa terra, porque vocês pensam o futuro. Vocês são a nossa garantia rumo a uma sociedade mais justa e mais tolerante. Acreditem, vocês podem de facto vir a fazer a diferença, porque em todas as gerações o disco foi sempre o mesmo. Primeiro uma geração rasca, depois uma geração perdida, por último uma geração sem futuro. Hoje, os jovens da geração rasca mostraram que de rasca a geração não tinha nada e de perdida só acontecerá se os nossos políticos o permitirem. Viva a juventude de Leiria! Tenho a certeza, ao olhar para todos vós, que o futuro está bem entregue em Leiria. Está em boas mãos. Muito obrigado, juventude de Leiria! Hoje, se me permitem, gostaria apenas de falar do futuro. E falar do futuro faz-se revisitando o passado, reconhecendo erros em que todos fomos responsáveis. Partidos políticos, governos sucessivos, todos e cada um de nós cidadãos, mas também se faz apontando caminhos para o futuro, sabendo que não há mais margem para errar. E que o caminho só pode ser feito apelando à união de todos e de cada um de nós, de forma a que ninguém fique para trás. Não haverá futuro se não houver inclusão. Não haverá futuro se não houver participação. Não haverá futuro se não estivermos unidos e conscientes que o caminho a percorrer pode ser difícil, mas não é impossível para um povo com 800 anos de história e com uma capacidade de realização que ultrapassa fronteiras e dificuldades ao longo da sua história e que está preparado para que esta seja apenas mais uma etapa. Mas deixem-me, caros amigos, revisitar o passado olhando para o futuro. Um passado em que o Partido Socialista, assumindo a parte que lhe cabe nos erros, teve muitas vezes razão. Teve razão no final dos anos 80, princípio dos anos 90, quando choviam fundos comunitários que destruíam o nosso tecido produtivo, agricultura, pescas, indústria. E o Partido Socialista elegia a educação e a formação profissional como primeira prioridade. Voltámos a ter razão mais tarde, quando alguém se lembrou de apresentar o betão e a bolha imobiliária como paradigmas do desenvolvimento sustentável das regiões, e o Partido Socialista elegia a reinserção social e as prestações sociais como forma de diminuir as desigualdades sociais
e as tensões sociais que ainda hoje se verificam. Voltámos a ter razão, mais recentemente, quando lutámos por um Serviço Nacional de Saúde para ricos e para pobres, quando implementámos novas tecnologias e as energias renováveis como única forma de assegurar um futuro mais verde e sustentável para as gerações futuras. Infelizmente, meus amigos, vamos voltar a ter razão no futuro, quando percebermos que a esta obsessão doentia de uma disciplina e rigor orçamental nada resiste, nem emprego, nem crescimento económico, nem uma geração de jovens qualificados que, entretanto, já emigrou para o exterior, esvaziando a possibilidade sustentada de Portugal ficar no pelotão da Europa. É por isso, queridos amigos, nossa responsabilidade no espaço regional e no nosso Conselho garantir o futuro dos nossos concidadãos, perceber a nossa realidade local, quais as apostas que devem ser feitas no nosso Conselho, lutando contra a resignação que esta crise representa. E as apostas, meus queridos amigos, estão identificadas. Essas apostas passam por dar às juntas de freguesia os meios e as competências para que funcionem como motor do desenvolvimento regional, de modo a oferecer uma resposta eficaz e descentralizada às necessidades dos cidadãos. E foi por isso que o Partido Socialista de Leiria e o candidato Raul Castro perceberam, ao elaborar as suas listas, que escolheram as pessoas certas para os lugares certos e que a grande riqueza da nossa terra está nas pessoas, em pessoas sérias, responsáveis, rigorosas, que afirmam os seus projetos e as suas ideias com base no conhecimento das realidades locais. E essas apostas de futuro, queridos amigos, passam por coisas tão simples como a riqueza do associativismo e a necessidade de estruturar em rede esse associativismo. Por percebermos que em Leiria, e apesar de ainda termos uma sociedade jovem, caminhamos para um padrão de envelhecimento e, por isso, precisamos de preparar as estruturas de apoio e a logística necessária para um envelhecimento harmonioso. Apostarmos no turismo, percebendo a diversidade da nossa região e redirecionar investimento para esta área como forma de desenvolvimento sustentável da região. Perceber o músculo empresarial da nossa região, apoiando mais as empresas e fazendo a ligação ao mundo universitário e à qualificação profissional como forma de criar emprego e de assegurarmos uma economia do conhecimento e da diferenciação do mercado de trabalho. Apostas tão simples como estas, está quase tudo feito. Só precisamos de planificar, de organizar, aproveitando a riqueza da nossa terra e a união das nossas gentes. Mas, queridos amigos, será que estas apostas são suficientes? Claro que não. Claro que não são suficientes. Claro que vamos ter que fazer opções no futuro. Vamos ter que optar entre um Estado despesista, mal gerido, consumidor de recursos públicos e um Estado repensado, reinventado, socialmente protetor e garante do contrato social. Vamos ter que optar entre um Estado que se endivida para evitar o colapso financeiro de bancos privados e um Estado que assegura a redução das desigualdades sociais, a sustentabilidade da segurança social e um crescimento económico equilibrado. Optar entre a desregulamentação do mercado de trabalho, a deflação salarial, o desemprego estrutural e a restrição orçamental desajustada e um Estado de Direito assente na defesa das liberdades, direitos e garantias de cada um. Para que isto aconteça, queridos amigos, também é necessário que repensemos as nossas elites políticas e o nosso sistema eleitoral. Quando assistimos a remodelações governamentais feitas como decoração de interiores,
no quintal do Presidente da República, sem lhe querer incomodar a sesta, algo vai mal neste país. Quando se coloca no topo das preocupações o setor financeiro do Estado, deixando para trás Estado Social, reorganização administrativa do próprio Estado e setores como a educação, a formação profissional e o emprego, algo vai muito mal neste país. É por isso, meus amigos, que estas eleições são muito importantes. É por isso que, se não fossem tão importantes, não seriam tão desvalorizadas pelo atual governo e tão desrespeitadas por alguns candidatos. É por isso que não votar nestas eleições é fazer o jogo de quem nos quer vender esta ilusão. E é por isso que é urgente mobilizar amigos, vizinhos, familiares para votar no próximo dia 29, dizer não à abstenção, dizer não a este ataque ao poder local. Permitam-me uma última palavra para todos os candidatos, pela forma séria e responsável como estes candidatos fizeram a sua campanha, sem dizer mal de ninguém, sem dizer mal de nenhuma força política, afirmando os seus projetos e as suas ideias, lutando com respeito pela democracia e em democracia. Vocês são, de facto, os melhores. Estão todos de parabéns. Obrigado pelo vosso empenho. Viva Raul Castro, viva Zé Manuel Silva, viva o Partido Socialista, viva Leiria. Muito obrigado. Convosco e conosco, José Manuel Silva. Boa noite, meus queridos amigos, amigas, camaradas, povo de Leiria. Estamos aqui hoje para celebrar aquilo que já se anuncia como uma grande vitória para o dia 29, como uma vitória daqueles que não se resignam, daqueles que não deixam de lutar, por aqueles que querem levantar a bandeira do país contra quem nos quer levar para o buraco, para aqueles que nos querem fazer descrer na nossa nacionalidade, na nossa independência e na nossa capacidade de viver de cabeça levantada. Por isso estamos hoje aqui com o Raul Castro, com todos os candidatos a todas as listas das juntas, da Assembleia Municipal e da Câmara, para dizermos presente e para dizermos a toda a população do Concelho de Leiria: somos gente de confiança. Queridos amigos e amigas, nós estamos aqui para dar prova de que somos daqueles que participamos, que não ficamos em casa, não estamos à espera que os outros façam o nosso trabalho. E por isso nós estamos aqui num ato de genuína participação cívica, mais do que propriamente partidária. O António Salles já disse, e eu repito com ele, que esta campanha é um exemplo de civismo, um exemplo de educação, um exemplo que podemos dar a todos, como é possível fazer uma campanha sem dizer uma palavra contra os nossos adversários, que não seja apenas o testemunho crítico de factos objetivos que todos nós podemos testemunhar. Era típico das campanhas eleitorais dizer mal dos adversários, introduzir temas nas campanhas que às vezes atingiam até pessoalmente a alguns candidatos. Pois nada disso aconteceu com a nossa campanha até este momento e não vai acontecer daqui para a frente. Nós temos respeitado totalmente, temos feito a campanha com a maior humildade, mas não nos temos demitido de pôr o dedo na ferida e dizer as verdades que às vezes cortam, mas que são indispensáveis. E temos um trabalho pela frente, mais um, de hoje até ao dia 29, que é convocar todos para votarem no próximo dia 29, no próximo domingo. Ninguém se pode abster. Estas eleições são perigosíssimas em termos da abstenção. E nós não podemos deixar que a abstenção seja mais forte do que nós. Por isso, contamos com todos
no próximo dia 29, que ninguém fique em casa, todos compareçam nas urnas. Uma palavra para as freguesias. Eu lembro-me, há muitos anos, quando se desvalorizava o voto das freguesias. As freguesias, queridos amigos e amigas, são o elo fundamental das campanhas e da vida cívica do país, da administração local, das autarquias. E queria que me acompanhassem aqui numa homenagem a todos os candidatos a presidentes de junta ou de uniões de freguesia e a todos os candidatos que participam nas listas das freguesias. Eles merecem a nossa maior admiração. Estão no patamar da política autárquica, mas são decisivos para a nossa vitória, e não é só por serem decisivos para a nossa vitória, são decisivos para a vitória do Conselho, são decisivos para que os projetos de gente de confiança sejam ganhadores e permitam que o Conselho se continue a desenvolver como até aqui. E, portanto, eu queria que me acompanhassem numa grande homenagem, numa grande salva de palmas a todos os nossos candidatos das freguesias que dão a cara por nós todos os dias, em todos os lugares, em todos os pontos do Conselho. As freguesias são um elo de uma cadeia que tem 3 elementos. O segundo elemento é a Assembleia Municipal. E é nessa qualidade que eu aqui estou, de candidato à Assembleia Municipal, de primeiro rosto da Assembleia Municipal. Alguns dizem que eu sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal, mas para isso é preciso primeiro sermos eleitos. É preciso não descurar a nossa atenção dos trabalhos da campanha até ao último dia. Porque se eu chegar a Presidente da Assembleia, não é para mim, a honra não é para mim, é para todos vós, para todos vocês que nos ajudam, que nos apoiam e que dão a cara por nós todos os dias, em todos os lugares. A Assembleia Municipal, como sabem, é um órgão de fiscalização e de apoio político à maioria, neste caso, como aconteceu nos últimos 4 anos. E nós somos cerca de 50 cidadãos que integramos a lista, de todas as proveniências do ponto de vista social, das idades, das profissões que temos. E somos pessoas de bem, pessoas, como eu tenho dito ao longo da campanha, de vidas limpas. Não devemos nada a ninguém, não somos políticos profissionais, somos pessoas como quaisquer outras, que fazem a sua vida todos os dias e que se dedicam à vida cívica do Conselho com a maior das dedicações. Estamos na vida política para servir e não para nos servirmos. Somos uma grande equipa e somos uma equipa de confiança. E queremos no dia 29 contar com a vossa confiança. Uma palavra para o Raul Castro. Eu acho que ele não merece, não necessita que eu gaste algum do meu tempo a dizer alguma coisa sobre ele. Já toda a gente o conhece. Mas eu não me dispenso, como não me tenho dispensado ao longo da campanha, de chamar a atenção para algumas das qualidades que o Presidente Raul Castro, e que nós esperemos que seja o próximo Presidente, não esperamos. O que é que nós esperamos? Temos a certeza que ele vai ser eleito. Certo? Temos a certeza. Temos a certeza que ele vai ser eleito. E o Raul Castro vai ser eleito porque, para nós e para toda a gente que o conhece, é um homem que agrega pessoas à sua volta. Aliás, é uma das qualidades que o Raul Castro tem, que eu mais admiro, é a capacidade de juntar pessoas. Ele é capaz de juntar dentro de um saco os gatos, todos os gatos não se arranham uns aos outros e trabalham em prol da comunidade. Isto não é para qualquer um, Raul Castro. Eu ainda não lhes tinha chamado de uma dor de gatos, mas fica aqui agora. No mesmo saco, a gataria toda, em vez de esgatanhar, trabalha no mesmo sentido. É um homem, passa a brincadeira, com uma enorme capacidade de agregar pessoas. E foi isso, em grande parte, que permitiu a vitória nos últimos 4 anos
É isso que permitiu que este homem tenha gerido a Câmara de Leiria em condições dificílimas. Eu acho que a maior parte das pessoas que está aqui tomou consciência do que foi governar a Câmara durante estes 4 anos. Quem mais poderia ter feito isto? É verdade que nós podemos sempre dizer que haveria outras pessoas, mas era muito difícil ter a capacidade de resiliência, a capacidade de gerir conflitos, gerir a Câmara naquelas condições difíceis, com uma dívida brutal às costas. E essa é outra característica do Raul Castro, é a capacidade para gerir bem. É um homem, como eu tenho dito, de boas contas. E isso hoje é um valor inestimável. Nós podemos orgulhar-nos de termos um presidente que, para além de fazer obra, conseguiu domar, é o termo, domar as contas da Câmara. E isso merece a nossa homenagem ao presidente. Depois é um homem de projetos. Podia ter grande capacidade de agregar pessoas. Podia ser um homem de boas contas, mas não ter projetos. Tem projetos. Tem um grande projeto para o Conselho. O Raul de Castro pôs a economia como farol do desenvolvimento do Conselho. No ponto certo. É a economia que gera emprego. É a economia que gera riqueza. E, portanto, ele colocou essa ideia estratégica no vértice da sua política. É um homem de projetos. E vamos aqui ouvi-lo falar de projetos. Eu não vou entrar por esse campo, porque o Raul já outro dia nos disse que nós dizíamos as coisas que ele havia de dizer e depois o que é que ele ia dizer. Não, ele tem imensas coisas para dizer e, portanto, daqui a nada vamos ouvi-lo falar dos seus projetos. E, finalmente, eu não vos quero amassar muito, vou-vos falar das escolhas que nós temos pela frente no próximo dia 29. E são escolhas muito importantes. Mas eu acho que são escolhas simples. Para nós, são escolhas simples. E é isto que nós temos que convencer toda a gente. É da validade das nossas escolhas. A primeira é que nós estamos do lado da confiança. E temos que escolher entre quem nos merece confiança e quem não nos merece confiança. E eu acho que todas as pessoas que estão aqui nesta moldura humana magnífica sabem de que lado está a confiança e de que lado estão aqueles que nos merecem desconfiança. E, portanto, o que nós temos é que convencer todos os eleitores que no próximo dia 29 têm que escolher a confiança contra aqueles de que nós temos que desconfiar. E não vou agora aqui dizer quem são esses, porque toda a gente os conhece. Conhecem ou não conhecem? Conhecem ou não conhecem? Então, se conhecem, é contra esses que nós temos que votar nas pessoas de confiança. Temos uma outra escolha. É a experiência contra a inexperiência. Meus queridos amigos, assistimos aqui por baixo deste espaço a uma rábula que vai ficar na história política deste Conselho no último debate que aqui ocorreu. De um lado, temos a experiência do Raul Castro. E do outro lado, temos que andar agora a começar a aprender e mesmo começando a aprender, deu provas de mal aprendente. E, portanto, de um lado nós temos a experiência e do outro temos a inexperiência. E nós temos dito ao longo desta campanha que se vocês quiserem um médico para os vossos filhos, ou para vocês próprios, ou para os vossos pais, não vão escolher um aprendiz de médico. Vão escolher um médico de preferência que seja credível. Se vocês precisarem de um canalizador, também não vão buscar um aprendiz de canalizador. Vão buscar um canalizador experiente. Se precisarem de um eletricista, idem mais para as aspas e por aí fora. Portanto, por que razão é que alguém há de escolher um inexperiente quando tem do outro lado o Raul de Castro para escolher? Era preciso ter muito mau gosto ou andar distraído. E como eu estou convencido, todos nós temos bom gosto e não andamos distraídos, vamos no dia 29 votar Raul Castro, votar a experiência e os outros fiquem lá com a inexperiência deles. Por outro lado, temos outra escolha que também é simples. É votar em projetos contra ilusões. As ilusões são ótimas. Todos nós gostamos muito de nos iludir de vez em quando. Mas em política, as ilusões pagam-se caro. E, portanto, meus queridos amigos, o caminho é simples.
De um lado temos os projetos, do outro as ilusões. E, portanto, sabemos bem que temos que votar nos projetos e deixar as ilusões. Depois há uma questão muito importante. Muito importante. É a luta contra a resignação versus o arbítrio. E o que é que eu quero dizer com isto, com esta palavra esquisita de arbítrio? É o que aconteceu às freguesias. Foi o que fizeram às freguesias. O governo tentou destruir a memória histórica daquilo que é mais caro ao povo português em termos de administração local, que são as freguesias. Essa atitude é de verdadeiro arbítrio. Ninguém queria esta situação. E, portanto, nós temos que votar do lado dos que não se resignaram e estão aqui a dar a cara e a lutar contra os que alinharam no arbítrio e contra os responsáveis pela situação que se criou. Nós estamos aqui, todos os que aqui estão, todos os que participam nas listas, envolvidos de alma e coração nesta luta. Mas toda a gente sabe que nós não quisemos esta reforma. Nós não aprovamos esta reforma. Nós não nos revemos nesta reforma. E as populações sabem, connosco, e quando o PS chegar ao governo, tudo isto vai ser de novo revisitado e de novo repensado, porque nós queremos continuar a dar ao povo português aquilo que faz parte da sua memória histórica, aquilo que é mais entranhado nas populações do nosso país. E agora, mesmo para finalizar, convoco-vos a todos para ninguém pactuar com a abstenção. Eu estou a repetir esta ideia porque esta é uma ideia absolutamente chave para nós. Nós não podemos deixar que as pessoas que estão desiludidas com a política do país, que estão desiludidas com a reforma das freguesias, que estão desiludidas com os políticos, não venham votar. E temos um problema grave que também convém aqui equacionar. É que nós estamos perante uma eleição que é tripla. É como no Totoloto ou no Totobola. É 3 cruzinhas. É a cruzinha na Assembleia de Freguesia, para eleger a Junta de Freguesia, ou Junta da União de Freguesias. É a cruzinha na Assembleia Municipal e é a cruzinha na Câmara. E estas cruzinhas têm que ser todas postas no sítio certo. É como quem está a fazer o jogo do galo. Tem que estar tudo alinhado. E tem que estar tudo alinhado porquê? Porque se nós não pusermos as cruzinhas todas no sítio certo, corremos sérios riscos de não dar governabilidade à Junta, não dar governabilidade à Assembleia Municipal ou não dar governabilidade à Câmara. Eu explico porquê. Imaginem que o Raul de Castro era eleito por maioria absoluta. Mas na Assembleia Municipal nós não tínhamos maioria absoluta. O que é que aconteceu ao Raul de Castro? Ficava refém da oposição na Assembleia Municipal. Há alguém aqui que quer uma coisa destas? Há alguém no Conselho que esteja a olhar com realismo para a vida política concelhia que quer uma situação destas? Não quer. Então temos que ser consistentes no voto. Votar na mesma lista, na lista da confiança, para a Junta, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. E assim, termino a minha intervenção dizendo-vos a todos que daqui até ao dia de sexta-feira, depois temos a reflexão, se mobilizem os vossos vizinhos, as vossas ruas, os vossos colegas. Nós temos que levar esta mensagem a toda a gente. Não se esqueçam que em política o mais importante são as emoções. Não é com grandes programas, com grandes explicações. É conseguir transmitir esta energia que nós temos, esta emoção que nós sentimos a todos os outros que aqui não vieram, mas que partilham dos nossos ideais, se querem juntar connosco para dar uma grande vitória ao Raul de Castro no próximo dia 29, a todas as listas de confiança e ao PS. Viva o Raul de Castro, viva a Leiria, viva o Partido Socialista! Começo por chamar os candidatos às juntas de freguesia. Daniel Almeida, em Amor. Helena Brites, no Arrabal. João Pedrosa, na Bajoca.
Joaquim Mónico, na Caranguejeira. Ventura Tomás, no Coimbrão. Vítor Santos, na Maceira. Joaquim Rodrigues, nos Milagres. Amílcar Gaspar, na Regueira de Pontes. Artur Santos, na União de Freguesias de Colmeias e Memória. José Cunha, na União de Freguesias de Leiria, Pozos, Barreira e Cortes. Isabel Afonso, na União de Freguesias de Marrazes e Barosa. Na representação de Celino Gaspar, Fernando Inácio, na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira. José Carlos Matias, na União de Freguesias, Parceiros e Azóia. Nuno Pereira, na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça. Mário Rodrigues, na União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista. E Filipe Brás, na União de Freguesias de Soto da Carpalhosa e Ortigosa. Chamo agora ao palco o candidato à Assembleia Municipal, José Manuel Silva. E agora a equipa de confiança que vai acompanhar o nosso presidente na gestão da Câmara Municipal. Gonçalo Lopes, economista e gestor. Anabela Graça, professora de Geografia. Lino Pereira, empresário. Ricardo Santos, engenheiro de ambiente. Ana Valentim, técnica de serviço social e atualmente integra o Núcleo de Respostas Sociais da Segurança Social de Leiria. Vítor Marques, economista e gestor. Ana Esperança, professora de Ciências Naturais do 3º ciclo e ensino secundário. Raul Testa, marketeer. Micael Sousa, engenheiro civil. Célia Afral, professora aposentada.
E agora, sem mais demoras, vamos todos dar as boas-vindas ao nosso Presidente. Homem determinado, conseguiu nestes últimos 4 anos colocar Leiria no caminho certo, fazendo um trabalho notável com o equilíbrio financeiro da Câmara. Mostrou que com trabalho, rigor, transparência e seriedade é possível fazer mais e melhor. Peço que me ajudem a chamar ao palco o nosso Presidente da Câmara Municipal de Leiria, o Presidente de Confiança, Raul Castro. E agora quero ouvir Castro, Castro, Castro. Amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco nesta grande jornada demonstrativa da vossa capacidade e determinação para garantirmos a vitória no próximo dia 29. Queria começar por saudar, de um modo muito especial, todos os elementos que compõem as nossas listas, na pessoa dos candidatos a líderes das juntas de freguesia ou uniões de freguesia, que são efetivamente os grandes protagonistas destas eleições, porque as freguesias são a essência do poder e o mais importante que está em jogo. E é nestas eleições ainda mais importante recordá-las, pois as freguesias de Leiria foram sujeitas, por imposição do Governo, a uma reorganização que nada melhorou, que ninguém pediu e contra a qual todos se manifestaram. A campanha está na reta final. É tempo de nos focarmos no mais importante, que é escolher o melhor para o futuro de Leiria. O que está em causa é muito simples. Escolher entre a continuação da mudança do Conselho ou o retrocesso. A obra feita está à vista de todos, a começar pela recuperação financeira da Câmara. Herdámos uma dívida colossal e reduzimos-la em mais de 30%. Não é possível gerir sustentadamente com uma dívida tão colossal. Ainda hoje, só ao serviço da dívida do estádio custa nem mais nem menos que 19.000 euros diários. Para além disto, reduzimos o prazo de pagamentos aos fornecedores de 270 dias para 30, o que tem um impacto positivo enorme na economia local. E não conseguimos escapar à praga dos swaps. É verdade, também nós herdámos um swap que ainda não foi possível resolver e que possivelmente virá a ter um custo de mais de 120.000 euros aos cofres da autarquia. Ao nível da organização da própria autarquia, fizemos uma verdadeira revolução, com os prazos de resposta médios a passarem de 3 meses para 20 dias. E não deixámos de fazer obra, porque reduzimos os custos de funcionamento da autarquia a todos os níveis. Fizemos mais 135 km de saneamento, obras que estão enterradas, mas que são fundamentais para a qualidade de vida das populações. A continuação da recuperação das margens do Rio Lis, aqui ao lado. Uma animação sem precedentes no Castelo de Leiria, com vários eventos para vários tipos de público. Uma cooperação estreita com as associações e coletividades que nos permitiu fazer mais com menos dinheiro na área do desporto, da cultura e na animação. Recuperamos e estamos a recuperar mais de 300 estradas e arruamentos em todo o Concelho, o que parece incomodar alguns dos nossos adversários. Não descurámos o apoio social, aumentando, por exemplo, os apoios aos idosos para a compra de medicamentos, criámos ainda o Gabinete de Atendimento Social e implementámos o Gabinete de Inserção Profissional, entre outras medidas. Estamos a concluir a revisão do PDM, cuja execução pública se prevê ocorra já em novembro. Neste âmbito, foi possível legalizar desde já largas dezenas de empresas, pois mais de 65% das empresas do Concelho de Leiria estavam ilegais, o que comprometia o seu desenvolvimento e punha em causa os próprios postos de trabalho.
Ainda no campo do apoio às empresas e ao investimento, criámos a Via Verde Empresas, que acelera a apreciação dos projetos de investimento no Conselho, com um ganho de 50% nos prazos em resposta. Temos já a funcionar o balcão único de atendimento, que facilita a vida a todos os municípios na sua relação com a Câmara. Na educação, fizemos 3 centros educativos em Monte Redondo, Coimbrão e Leiria. Ainda a propósito das escolas, deixem-me dizer, fizemos o possível, mas bem, que até os nossos adversários prometem o que já fazemos. Refiro-me, por exemplo, à ideia de criar uma rede de cantinas escolares para apoio alimentar às crianças e aos mais carenciados, quando este modelo já está em prática numa articulação entre a autarquia e as IPSS do Conselho. A criação do gestor de processo na Câmara, dedicado aos processos de investimento e licenciamento, já existe também há 3 anos. Anunciam a isenção de taxas no centro histórico e elas já estão em vigor há muito tempo. E mais haveria a dizer, mas acima de tudo, o que nos parece importante é que estão agora a querer iniciar aquilo que nós já tínhamos apresentado há 4 anos, o que significa que temos o melhor projeto para o Conselho de Leiria. Apostamos na requalificação do espaço público do centro histórico. Avançámos com a redução de IMI, a dispensa de pagamento de taxas e numa linha de crédito bonificada com a Caixa de Crédito Agrícola de Leiria. Construímos o Centro Cívico e a Praça Essa de Queiroz. E é com muito gosto que refiro também que requalificámos este espaço, Mercado de Santana, onde agora estamos, cuja cobertura os nossos adversários tanto criticaram. A casa está agora arrumada e é com orgulho que o digo. Mas não podemos ficar por aqui. Leiria merece que não fiquemos por aqui. Temos de concluir o projeto que começámos há 4 anos. Temos de concluir este projeto de mudança e de renovação da cidade e do Conselho. E temos, meus amigos, temos de estar atentos ao que este Governo nos quer fazer. Porque nesta cegueira de cortar custos a todo o custo, sem critério, há uma enorme preocupação das nossas populações, especialmente das freguesias que foram agregadas, sobre uma eventual extinção dos centros de saúde, o que penaliza fortemente as nossas populações. Mas não tenham dúvidas de que, se atreverem a ir por aí, terão a nossa firme oposição e para isso contamos com todos vós, porque não podemos desperdiçar recursos que são essenciais ao bem-estar da nossa população. Se isso vier a acontecer, podem contar connosco para essa luta. Temos muitos desafios pela frente. Para os ganharmos, precisamos da vossa confiança. A escolha é muito simples. É entre o futuro e o regresso ao passado. A escolha é entre a competência e a confiança e o desconhecimento e o aventureirismo. Quem me conhece e todos vós me conhecem, sabem que respeito toda a gente, todas as pessoas. Mas é preciso fazer as escolhas políticas. Por isso, peço aos leirienses que comparem as listas em confronto para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal, para as Assembleias de Freguesia. Comparem as personalidades que as integram, os seus percursos e a sua reputação. Comparem e tomem uma decisão informada e consciente. E eu não tenho medo dessa decisão. E nós não temos medo dessa decisão. Precisamos da vossa confiança para podermos continuar a trabalho sem depender de ninguém. Não queremos ter os mesmos sobressaltos deste mandato que agora está a terminar. Queremos gerir e servir com tranquilidade. Queremos trabalhar com calma e com todas as condições políticas. Por isso, precisamos de uma maioria absolutamente clara, que nos dê a tranquilidade que necessitamos. A tranquilidade de que Leiria necessita. E o vosso voto é preciso para a Câmara. Mas também é preciso para as Assembleias de Freguesia e para a Assembleia Municipal. Para podermos trabalhar na Câmara, precisamos ter o apoio da Assembleia Municipal. Nós apresentamos uma equipa coesa, trabalha em conjunto. Precisamos de uma maioria de trabalho na Assembleia Municipal, não precisamos de uma maioria de bloqueio. Precisamos de quem nos ajude
a construir e não de quem destrua a obra que fizemos e a que queremos fazer. Por isso, caras amigas e caros amigos, é importante que o próximo domingo vamos todos votar. Vamos assegurar que todos vão exercer o seu direito de escolha. Ninguém pode ficar em casa. Ficar em casa é deixar que os outros escolham, é dar a vitória aos que querem destruir em vez de construir. Conto convosco. Leiria conta convosco. Viva Leiria!